Oi, gente! Vamos para mais uma aula de inglês. Hoje, verbs to be and have. Vocês vão perceber que esses verbos eles são muito importantes, né? Algumas pessoas não gostam muito do verbo to be porque estudam muito e estudaram muito durante toda a escola. Mas a gente vai perceber que eles são realmente importantes dependendo do contexto e também como auxiliares, né? Eles são considerados importantes na língua inglesa. Como eu falei, podem ser utilizados em diferentes situações e também como auxiliares. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês, né, é como se fosse um resumo do verbo to be. Então, quando você estuda verbo em inglês, você vai estudar a forma afirmativa e as contractions, que são a forma afirmativa e as abreviações, e você vai estudar a base, né, o passado simples e o particípio, bem como negativo e interrogativo. Então você tem aí singular, plural, as pessoas, o verbo e entre parênteses você tem as contractions. Abaixo você tem a base, que é o be, você tem o passado simples, que são duas formas, tá? Para o passado simples, prestar atenção nisso, e o passado particípio, né? Que a gente chama de particípio, que é o been. Continuando nessa mesma ideia de quadro, né? Para resumir, você tem a forma negativa, que uma das características é a partícula not, né? E você tem a forma interrogativa, que é uma inversão do sujeito com o verbo to be. Então, quando você inverte a posição, você faz a pergunta. Tranquilo? Então, vamos aos contextos, né? Então, quando você usa o verbo to be, você usa para fornecer uma informação pessoal, como a tua idade, o teu nome, a origem. Então, a gente vê aqui nos exemplos. What's your name? Qual o teu nome? My name is Harry. Meu nome é Harry. E how old are you? I'm 25. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Percebam que está dando a ideia de nome, né, e a idade. São utilizados para fornecer informações pessoais, o verbo to be nesse caso. Outra situação é quando você descreve sentimentos, quando você vai descrever uma pessoa, um lugar ou um objeto. Então, a gente vai para as frases. You are tired. You should go to bed. Então, você está cansado, você está cansado. Você deveria ir para a cama. I'm very well, thanks. Eu estou muito bem, obrigada. E their car is much faster than mine. Então, o carro deles é muito mais rápido do que o meu. Percebam que eu descrevi os sentimentos, né? Eu descrevi um objeto, tá? E eu utilizei o verbo to be nesse contexto. Outro contexto é o verbo auxiliar para os tempos contínuos, né? E as frases na voz passiva. Então você tem What were you doing when you arrived? What were they doing when you arrived? O que é que eles estavam fazendo quando você chegou? Many types of wine are made in Italy. Então muitos tipos de vinhos são feitos na Itália. Então você tem a voz passiva e você tem o tempo contínuo na primeira frase, na primeira oração. E aí a gente vai para o verbo have. Então, novamente, eu trouxe para vocês porque é bem mais simples memorizar em forma de quadros, porque não tem mistério na gramática, né, da língua inglesa. Então, você tem, novamente, eu trouxe para vocês a forma afirmativa, né? Nesse caso, a contraction não está aí, certo? Porque precisa do outro verbo, né? No caso do present perfect. E você tem a base. Né? Mesmo esquema, mesmo estilo, semelhante ao que eu trouxe com o verbo to be. Singular, plural, as pessoas do discurso, a base, o passado simples e o passado particípio. Trouxe a interrogativa, né? A forma interrogativa, que aí nesse caso, para o have, né? O verbo ter, no sentido de ter, você vai utilizar o auxiliar do ou das. Se for com o presente perfeito, ele vira auxiliar e não precisa do do e do das. Na forma negativa, a presença do don't, novamente, se o verbo for ter. Se ele for usado como auxiliar no presente perfeito, ele não utiliza don't e vai utilizar ele mesmo, né? Vai ser have ou haven't. E aí você tem o verbo to have na ideia de experiência, de fazer algo.
When it's hot, she has a swim in the sea. Então, quando está quente, ela dá um mergulho no mar. We have an exam on Monday morning. Nós temos um teste na segunda de manhã. O verbo have, quando ele indica posse, né? Ter. Então, you have 2 sisters, don't you? Você tem 2 irmãs, não é? E she has 3 factories in Poland. Então, ela tem 3 fábricas na Polônia. O verbo to have também ele pode substituir os verbos comer ou beber. Então, quando você tem nessa frase, let's have a snack before the game, você está dizendo assim, vamos comer um lanche, vamos fazer um lanche antes do jogo, no sentido de comer. I had a coffee and a croissant for breakfast. Então, você tem, eu bebi um café e comi, no caso, um croissant no café da manhã, tá? Quando você dá ou recebe algo. Então, he has a new role in the company. Então, ele tem uma nova, uma nova função na empresa, na empresa. Então, nesse caso, ele já recebeu, né, uma nova função. They have some bad news. Então, eles vão dar, né, eles têm notícias ruins. Então, eles vão dar essas notícias. E quando vai fazer algo acontecer, né? Então, por exemplo, na frase she has her staff prepare a report once a month. Então, ela faz, né? Ela faz acontecer, ela faz com que o grupo dela, né? Prepare um relatório uma vez por mês. Então, ela faz com que esse relatório aconteça. We are having our house painted at the moment. Então, está acontecendo, né? Que eles estão com a casa sendo pintada no momento. Nós estamos com a casa sendo pintada nesse momento. E aí foi quando eu falei lá no começo a questão do verbo have como auxiliar, né, nos tempos perfeitos. Present perfect, né, o presente perfeito, passado perfeito, mas nesse caso o presente perfeito. Então você tem I've seen this film twice now. Então eu já vi esse filme 2 vezes já, ok? Então você vê que aí tem a forma contract que é diferente do que a gente viu lá no chart no começo da aula. They've lived here for 9 years. Então, eles moram aqui por 9 anos, né? Há 9 anos. Então, você vê que você tem até uma contraction, que foi o que não aconteceu lá no verbo, no quadro do começo da aula, tá? Porque lá na frente, lá no começo da aula, era o verbo have no sentido de ter. Aqui, nesse slide, já é o verbo have como auxiliar para o tempo perfeito. E é isso, gente. Gratidão. Até a próxima.